Nossa missão mais importante na vida, como promover a melhoria contínua nas nossas operações. E a gente promove a melhoria contínua nas nossas operações como? Através dos nossos funcionários. Hello! Mais uma vez estamos aqui, firme, forte, fiel na nossa missão de entregar um conteúdo sempre top para te ajudar na gestão do seu negócio gastronômico, do seu estabelecimento, seja de qual for. Pode ser uma padaria, pode ser um restaurante, pode ser uma confeitaria, pode ser uma pizzaria, pode ser uma ghost kitchen, pode ser uma delivery kitchen, pode ser uma cozinha de navio, de barco, na praia, na montanha, enfim, você já sabe de tudo isso, né? O que você quiser, desde que haja transformação de ingredientes in natura numa coisa transformada, né, que o cliente vai consumir. Desde que exista uma transformação de ingredientes, a gente chama de uma operação gastronômica. Então, o assunto que nos traz hoje aqui é o quê? Isso que está escrito aqui em cima, só que agora que eu reparei, né, a câmera está trocada, não sei se dá para você ler direito, né, mas enfim, se você conseguir ler, está escrito ali, melhoria contínua. A melhoria contínua, o objetivo deveria ser o objetivo de todo dono de restaurante, de todo gerente, de todo chefe de equipe, né, de qualquer pessoa que lidera uma equipe, deveria ser o nosso objetivo principal na vida. Às vezes não é, porque a gente foca em outras coisas, a gente está preocupado com outros problemas, com outras coisas e deixa de focar nisso que deveria ser a nossa missão mais importante na vida. Como promover a melhoria contínua nas nossas operações. E a gente promove a melhoria contínua nas nossas operações como? Através dos nossos funcionários. Então eu estou aqui hoje para te mostrar 4 maneiras de você promover essa melhoria contínua junto aos seus funcionários e vou te explicar por que a quarta é a suprassumo, é a melhor de todas. Tá? Então, como é que começa, né? Como é que o gerente, como é que o chefe, como é que o proprietário de um estabelecimento ele começa? Dando um toque. Né? Essa é digamos, o mais básico. Vamos começar dos níveis até chegar no nível top, mas do nível mais básico, o cara dá um toque, né? Naquele momento que aconteceu uma falha, naquele momento que ele está olhando a operação, naquele momento que ele está vendo o cara fazer alguma coisa errada, né? Que ele pode melhorar alguma coisa, ele simplesmente vai lá dar um toque. Ô, João, faz isso dessa maneira aqui, acho que seria mais legal para você. Bom, beleza, deu um toque, nível número 1, né? Está promovendo a melhoria contínua, beleza, válido, tá? Vamos para o nível 2. Você dá um corretivo, você já deu um toque, agora você vai dar um corretivo, porque pô, você não vai ficar dando toque a vida inteira sobre o mesmo assunto. Você já deu um toque ontem, né, no cara de como ele fazer a abordagem na mesa, de como ele chegar com os menus na mesa, ou de como ele tirar uma comanda, ou o toque que você quiser, né, que você tenha dado já anteriormente. O cara continua fazendo errado, cara, você, né, chegou a hora de dar um corretivo. Eu sempre falo que o corretivo, para mim, sempre funcionou dessa maneira, e eu pratico isso há muitos anos, em 3 fases. Né? Na primeira fase é uma escadinha, né? Na primeira fase, na fase 1, primeiro corretivo, você faz oral, você fala, cara, eu já te falei uma vez, tá? Cara, agora estou te falando de novo, agora considera isso realmente um esporro, considera isso um corretivo, porque eu já te dei um toque, agora estou te dando um corretivo. Beleza, oral. Então, oral, você falou com a pessoa, uma cara mais séria, mais contundente, né? Mas você está sendo firme no seu propósito. Aí, seguindo a escadinha, né, você vai dar, o cara continua fazendo aquela falha, às vezes, e é muito chato de fazer isso, é você dar um aviso por escrito, uma notificação por escrito. Você fala assim, cara, eu já te dei um toque, eu já te dei um corretivo oral, mas você continua fazendo esse mesmo negócio. Você gosta do cara, de um monte de outras coisas que ele faz, esse é um funcionário bom que você quer preservar, mas tem uma coisa que você não aguenta mais que ele faz, que você já deu um toque, já deu um corretivo e não funciona, você vai falar, cara, desculpa, mas eu vou ter que te dar uma notificação por escrito, e isso vai ficar lá nos seus arquivos, né, do recursos humanos, no administrativo, para ficar registrado que eu, cara, tô te dando um toque por escrito, é mais séria a parada, tá? E aí, a terceira vez é tchau, né? Porque se você falou, deu um toque,
deu um corretivo oral, deu um corretivo por escrito e não surtiu efeito, cara, você está fazendo papel de bobo no seu estabelecimento e você não quer. Então, às vezes, a gente tem que se livrar realmente de um funcionário que não consegue, que entra por aqui e sai por aqui. É melhor você dar um up na sua equipe, você ter um processo de melhoria contínua na sua equipe, trocando funcionários que já são sem esperança de ter essa melhoria contínua, porque você já deu todos esses toques, já passou por toda essa escadinha. E às vezes acontece, cada um segue o seu rumo. Não é a melhor solução para todo mundo, obviamente, porque você vai ter que pagar, né, rescisão, o funcionário vai ter que procurar outro emprego, às vezes ele gosta daquele emprego, não quer sair, não sei o que, mas infelizmente às vezes não tem você, o seu foco tem que ser isso aqui, tem que ser a melhoria contínua, como a gente diz em inglês, no matter what. Né? Não interessa como vai ser isso, mas interessa é você focar nessa melhoria contínua. Então às vezes a gente tem que tomar essas atitudes que são mais radicais, mas isso é só a segunda. Então a primeira deu um toquezinho, a segunda deu um corretivo, que são essas três fases que a gente mencionou do corretivo. O terceiro é você dar um feedback estruturado. Presta atenção nisso. O que é um feedback estruturado? Com hora marcada, com um dia marcado, com uma regularidade marcada, você e o seu funcionário sabem que vai rolar essa reunião de feedback. Ela é chata, porque as pessoas que não estão acostumadas a fazer isso, que não têm o hábito de fazer isso, às vezes ficam meio assim, eu não gosto desse negócio, né, de feedback, putz, que saco, vou ter que sentar com um funcionário face a face e falar para ele tudo aquilo que incomoda, né, vou ter que seguir um roteirozinho dessa conversa. Cara, às vezes é chato, mas é o que nós temos que fazer. São as coisas chatas que justamente funcionam, que faz o seu negócio ter essa melhoria contínua. Então, é chato só no começo também, porque depois que você, que nem se demitir um funcionário, você fala assim, nossa, eu nunca demiti ninguém, eu tô chacoalhando, eu tô tremendo, não sei o que. Depois que você passa por, já tive que, infelizmente, eu digo infelizmente com dor no coração, porque eu odeio ter que demitir funcionário, mas já aconteceu comigo, sei lá, acho que 1000 vezes na minha vida. Então você acaba criando uma casca, né? Chega uma hora e você fala, cara, tem que fazer, beleza, tem que fazer isso, que seja feito rápido, porque tem que ser feito. É que nem esse processo de um feedback estruturado, né? As pessoas evitam, os chefes evitam isso. Você, quando é dono do estabelecimento, e eu sei porque sempre que eu peço isso para minha equipe, sempre que eu tive grandes equipes e eu sempre obriguei todo mundo a dar esse feedback estruturado para as suas próprias equipes, os chefes com as suas próprias equipes, o cara sempre corre. Ele fala, tá bom, Marcelo, depois eu vou marcar. Depois, não, vou marcar agora. Cara, passou a cada 3 meses, a cada 6 meses, cara, tem que ter consistência neste processo. Isso é um dos processozinhos de recursos humanos que você tem que ter implantado na sua empresa. Ter essa consistência de feedback estruturado. É o chefe sentar com o funcionário, né? Tá aqui a sua descrição de cargo, tá aqui as suas responsabilidades, tá aqui você pode até fazer, você preenche antes, né, esses formuláriozinhos para a gente discutir com a sua visão e com a minha visão, a gente preenche os dois antes, depois a gente faz um encontro de contas na nossa reunião, também é uma maneira. Eu não quero dar aqui o como você pode fazer isso, tem 500 maneiras diferentes de você fazer esse feedback estruturado, tá? Eu já fiz de várias maneiras diferentes na minha vida também, mas é importante que você faça. É importante que todo mundo, todos os funcionários tenham esse feedback, todo mundo que trabalha na sua organização tenha esse feedback estruturado uma vez a cada X tempo. Eu já trabalhei em locais que era a cada 6 meses, já trabalhei em locais que era a cada 3 meses, a cada 6 meses, depende muito de cada organização. Eu prefiro sempre a cada 3 meses, porque 3 meses é legal você dar esse feedback, você montar um plano de ação com a pessoa, você se comprometer com algumas metas para aquela pessoa, você monitorar o dia a dia daquela pessoa para ver se ele está melhorando naqueles pontos que você ressaltou, e aí quando chega depois de 3 meses, você tem outra reunião, e aí você faz uma avaliação, fala, puta, cara, legal, esse ponto você foi bem, você tocou bem, esse aqui ainda falta se melhorar um pouquinho. Então, isso que gera melhoria contínua, tá? Então esse, percebeu que é o terceiro dan, é o terceiro nível, né, dessa melhoria contínua. Primeiro o toquezinho, depois o esporro, né, aquele pito, aquela palmada, aquele corretivo que você é obrigado a dar, e eu sempre sugiro que seja feito em 3 etapas. Depois o feedback assertivo, o feedback estruturado, né, que é esse com data marcada, e se o cara marcou na agenda e o funcionário marcou na agenda também quer dizer que vai ocorrer. Se não tiver marcado na sua agenda, não vai ocorrer, saiba disso.
se não está na agenda, não está em lugar nenhum e não vai acontecer. Quase que eu derrubei aqui o meu conjunto de utensílios da minha cozinha, porque eu trabalho na minha cozinha. Não sei se você já reparou, na cozinha do Polite tem ali, ó, o meu escritóriozinho, deixa eu te mostrar, e tem a minha cozinha, que eu faço um monte de coisas aqui, faço testes, minha geladeira e tal. Esse é o escritório que eu trabalho aqui todos os dias, tá? É um escritório estúdio, tá? Vamos chamar assim. Mas enfim, vamos mudar o papo. E a quarta maneira de você promover essa melhoria contínua, qual é? Essa que é a mais ninja, essa que é a mais top. É o treinamento mesmo, tá? É você fazer o treinamento da sua equipe. Funcionário que não tem treinamento, e isso geralmente nas grandes empresas sempre tem treinamento, porque eles contratam de fora, ou eles obrigam, eles treinam os gerentes para ser treinadores também, mas sempre rola. É normal nas grandes empresas ter um treinamento. Nas pequenas empresas, geralmente não ocorre esses treinamentos estruturados, esses treinamentos sérios, né? Com planejamento. E é sobre isso que a gente vai falar agora nesse quarto ponto. Vou gastar um tempinho aqui com você explicando as duas maneiras de você dar treinamento também na sua operação, na sua equipe. Então, maneira número 1 é individual e maneira número 2 é em grupo. São duas maneiras da gente dar treinamento. O individual, geralmente, tá? Vamos separar então, eu fiz questão de separar esses 4 itens aqui, porque só o último que é treinamento, os outros 3 não são treinamento, tá? Você dá um toque, você dá um corretivo, você dá um feedback estruturado, não tem nada a ver com treinamento. O treinamento individual, geralmente, é aquele que a gente dá quando o funcionário entra na casa, né? Quando ele começa a trabalhar conosco. Eu gosto muito de fazer sempre aquele método dos 5 dias, tá? É o que a gente advoga, né? Qualquer funcionário que entra na sua empresa, no nível básico, né? Garçom, cozinheiro e tal. Quando é gerente, geralmente é outra pegada, o treinamento é de outro estilo, pode ser um pouco maior, conforme a complexidade da operação, pode ser maior, geralmente é maior o período. Mas os funcionários base, né? Que é cozinheiro, garçom, comi, lavador de prato, enfim, caixa, host, essas funções operacionais, geralmente 5 dias é uma boa base para esse treinamento individual inicial, tá? Então é assim, se divide em 5 dias, no primeiro dia você dá aquela passada geral da organização, putz, como é que as coisas funcionam aqui, quais são as regras da casa, você pode usar celular, vai fumar, se você vem de carro, você vai fumar onde, pode fumar, não pode fumar, se você vem de carro, você vai parar o carro aonde, quais são a papelada que você tem que preencher para entrar aqui, qual que é os turnos, como é que você muda os turnos, se você quiser mudar de turno, você tem que falar com quem, o que pode fazer, o que não pode fazer, qual a nossa política de roubo dentro do estabelecimento, de perrengue que pode dar com o cliente, como é que a gente trata de cliente que fica bêbado, como é que a gente age em hora de emergência, como é que... Cara, eu consigo pensar em 55 coisas que a gente pode falar nesse dia 1, que é o dia inicial. Então, nesse dia 1, a gente não vai falar nada sobre a função específica da pessoa. Vamos pegar um caso específico do garçom, né? Nesse dia 1, você vai falar sobre um monte de coisa, você vai contar essa história, você vai lá, tal. É um treinamento individual. Por que individual? Porque sempre tem alguém começando na sua equipe. Então, seja você vai dar esse treinamento, ou você vai treinar um treinador da sua equipe, o que é muito melhor para você, se você é o proprietário do estabelecimento, do que você fazer. Você pode até fazer com 1, 2, 3, 4 pessoas, mas não é escalável. Tem horas que você não vai conseguir. Se você não puder, porque você está pegado com outra coisa, você está viajando, sei lá, e entrou uma pessoa nova na sua equipe, é um processo. Essa pessoa tem que passar por esse processo, seja você dando esse treinamento, seja você delegando isso para outra pessoa. Se você delegar isso para outra pessoa, você tem que treinar esta outra pessoa em como fazer isso. É um treinador certificado, que a gente chama. Tem algumas pessoas das nossas equipes que têm esse jeito para fazer isso. Dá uma selecionada, né? Dá uma assuntada, dá uma olhada na sua galera, quem que tem mais jeito para fazer essas coisas, e seleciona uns 3 ou 4 ninjas aí na sua equipe, um em cada setor talvez, que possa fazer esse treinamento dos 5 dias de uma maneira mais estruturada, que possa ser o padrinho desse funcionário novo que está chegando na casa, né? Vamos continuar com o segundo dia do garçom, vamos supor que seja um garçom. Aí no segundo dia você já vai entrar
numa parte mais técnica, né, do serviço mesmo dele. Você vai falar, né, putz, vamos começar por partes. Então hoje a gente vai falar sobre acolhimento do cliente no restaurante. Então vou te mostrar como é que faz, pá. Aí você dá mais algumas coisas teóricas. Aí depois você, nesse segundo dia, você dá alguns pratos para a pessoa ver, leva na cozinha, ou faz uma degustação, melhor ainda, né, de 4 ou 5 pratos para essa pessoa ver como é que é o negócio. Faz uma simulação com ele no final do treinamento, ó, eu sou o garçom, você é o cliente. Aí depois muda, fala, agora você é o cliente, eu sou o garçom, né, e aí faz essas simulações 1 a 1, né, com a pessoa para ela tirar a nhaca, para ela exercitar aquilo que você acabou de falar. Se você puder ter tudo isso por escrito, numa espécie de manual, né, de treinamento, de funções, seria muito melhor, porque a pessoa lê antes esse material e depois ela vai, quando ela chegar, né, para fazer no dia seguinte com você esse treinamento 1 a 1, esse treinamento individual, ela já leu o material antes. Aí no dia 3, você vai fazer o quê? Fazer uma revisão do dia anterior. Faz um teste de múltipla escolha para validar se a pessoa aprendeu mesmo ou não. Isso eu acho muito legal. Adoro fazer esses testes, porque se a pessoa não responder, não acertar, sei lá, 90%, quer dizer que entrou por aqui, saiu por aqui. E você não quer perder o seu tempo, né, todos os dias. Você não quer chegar no último dia e falar assim, putz, no 5º dia de treinamento eu perdi mau tempo porque entrou tudo por aqui, a pessoa não entendeu nada do que eu falei. Não, vai medindo dia a dia. Quando a pessoa chega para o 2º dia, você toma um teste do 1º dia, do que ela entendeu. Faz lá um testezinho de múltipla escolha. É legal você fazer isso. No 3º dia você faz do 2º, no 4º dia você faz do 3º. Entendeu mais ou menos o que eu estou falando? No 3º dia você pega outro tema, tirando comanda, por exemplo, para o garçom. Então você faz a revisão do 2º dia, então no 3º dia, né, do treinamento. Aí faz a revisão do 2º dia, depois você faz esse conteúdo que é como tirar a comanda, depois você pratica como tirar a comanda, você é o cliente, eu sou o garçom tirando a comanda, depois é o contrário, agora você é o garçom, eu sou o cliente. Faz esse exercíciozinho, dá mais alguns pratos de degustação, beleza. Aí no 4º dia, você vai fazer outro assunto, por exemplo, entregando a conta, ou você vai falar sobre atendimento ao cliente, ou você vai falar sobre trabalho em equipe. Cara, inventa não, né? Cria essa estrutura de treinamento dos 5 dias para cada uma das funções do seu estabelecimento. Geralmente o dia 1, que é esse dia mais genérico, serve para todo mundo, serve para todas as funções. A partir do dia 2 é que é função por função mesmo, né? Você tem que desenhar isso, né? Você tem que ter isso desenhado. É um processo importantíssimo que você tem que ter aí no seu estabelecimento. Ter isso desenhado, bem desenhadozinho, bem escritozinho. Facilita a sua vida, porque se você tem isso bem desenhado, pô, depois você já tem isso para sempre, pro resto da sua vida. Você vai ter isso pronto. Então, já que vai fazer, escreve, né, todos esses pontos, todos esses elementos, pense em tudo que você tem que falar pro cara, porque você faz uma vez só, né? É muito mais fácil. E a partir do 4º dia, você já manda o cara para uma praça. Você faz o seguinte, ó, já passamos por toda essa parte teórica, já fiz a revisão de todos os dias, tá aqui, não sei o que, agora no final do treinamento de hoje, além de degustar os pratos aqui, que a gente está fazendo todos os dias um pouquinho de cada vez dos pratos, o item, o descritivo, o método de cocção de cada prato, porque vamos combinar também para um garçom, o que importa para ele ter conhecimento do produto, né? Ele sabe muito bem como é cada produto, como é o método de cocção, quais são os ingredientes que vão, qual que é a particularidade daquele prato, como é que fala o nome daquele prato corretamente. Às vezes o cara não consegue falar, ou tá lá escrito paillard. Você tem que explicar pro cara, não é paillard, é paillar, né, o nome desse prato. Repete comigo, paillar, até o cara acertar. Então, muitos pratos de muitos restaurantes que tem outros termos em inglês, em francês e tal, o cara não é obrigado a saber. É sua missão dizer como é que ele tem que pronunciar cada um dos pratos. Então, tudo isso faz parte desse treinamento inicial. E o treinamento, e no 5º dia a mesma coisa, tá? No 5º dia você mete bronca também, bota o cara para campo, e no 6º dia ele já tá lá, você dá uma praça para ele. É importantíssimo no 4º e no 5º dia que você botou ele para campo, você botou ele para assumir uma praça, né? Este cara que deu o treinamento, esse padrinho ou você mesmo, fique de olho o tempo todo na pessoa, né? Tipo papagaio de pirata mesmo, para olhar o que ele está fazendo de certo, o que ele está fazendo de errado, para depois dar um feedback. No final do turno, você vai lá dar um feedback. Ó, isso aqui você fez legal, isso aqui você não fez, isso aqui você pode melhorar. É assim que a gente introduz um funcionário na nossa equipe, tá? É assim que a gente faz. Esse é o jeito correto de fazer. Então, isso é um treinamento individual. E o treinamento coletivo é aquele treinamento que a gente faz quando a gente aprende a dar treinamento, que já é o 3º Dan do treinamento, é quando um chefe de equipe, quando um gerente ou quando um proprietário de um estabelecimento aprende
a fazer um treinamento em grupo, que é difícil, tá? É uma coisa que você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que fazer curso, não é assim, vou dar um treinamento, não. Você tem lá um método expositivo, você tem um método demonstrativo, você tem o método expositivo, demonstrativo e simulativo, esse que eu acabei de falar, né? Você é o cliente, eu sou o funcionário. Então são 3 métodos para treinamentos em grupo, você tem que saber como fazer, o que você faz no grupo, porque treinamento em grupo é aquele ninja, né? Aquele quando a gente vê uma lacuna geral na equipe, ou quando a gente quer construir um espírito de grupo na nossa equipe, então a gente bota todo mundo dentro de uma sala e faz um treinamento em grupo. Aí eu falo que é terceiro dan, porque você tem que saber como fazer isso, tem que ser treinado em como treinar as pessoas para um bom treinamento em grupo. Não é todo mundo que sabe fazer isso, aliás, quase ninguém sabe fazer isso, mas é possível de ser aprendido, né, por todo mundo. É só questão de você aprender, né? No Eng, a gente tem o último módulo de serviço, né, que eu estou trabalhando neste momento, inclusive é o último módulo que eu estou trabalhando agora para entregar para os meus alunos, que a gente fala exatamente sobre isso. A gente mostra como fazer isso, como treinar a sua galera. No detalhe, tá? Porque aí não é que nenhuma aula que eu estou fazendo aqui de 20, 25 minutos que eu estou dando um toque para você. Lá não, lá eu vou a fundo nessas aulas. E é isso, né? São esses 4 toques que eu conheço, essas 4 maneiras da gente promover a melhoria contínua nos nossos estabelecimentos, né? Você dá um toquezinho, você dá um corretivo, você dá um feedback estruturado e você dá um treinamento. O treinamento é o suprassumo. É importante, é necessário. O treinamento são 2 coisas, ou individual ou em grupo. Você tem que aprender a fazer essas 2 modalidades de treinamento e não esqueça sempre de colocar para baixo. Se você é dono do estabelecimento, cara, leva para baixo da sua equipe, detecta alguém que pode fazer isso no seu lugar, que leva jeito com a coisa, que você pode treinar esse cara para fazer isso no seu papel, porque o seu papel de proprietário é isso, é encontrar pessoas para fazer essas coisas que você poderia fazer, mas você resolveu delegar, porque você quer fazer coisas mais importantes, você quer ver novos negócios, você quer olhar para fora, você quer se relacionar com outros negócios, com outras pessoas, ver outras possibilidades, expandir o seu negócio. Então sempre que você puder delegar alguma função operacional, e dar treinamento é uma função operacional, né? Quando você puder delegar para alguém, melhor para você, tá bom? Então espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like maroto no vídeo, né? Se você não se inscreveu no canal, nem me fale isso, porque eu vou ficar bravo com você, né? Você tinha que estar inscrito no canal se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, e tamo junto para a próxima semana. É isso aí, grande abraço para você.